Vamos lá, Pastor Hernandes, uma outra pergunta que a gente quer fazer ao senhor aqui nessa noite, falando em relação a mártires, ou seja, que trazendo também a todos que nos acompanham, a todos os homens e mulheres que morreram, que entregaram suas vidas em amor a Jesus, que não renunciaram à sua fé, pessoas essas que a gente chama de mártires, que tiveram ao longo da história da igreja centenas, milhares, enfim, uma quantidade imensa, e que até hoje nós temos e existem mártires, homens que morrem, que não abrem mão, que não renunciam à sua fé em favor ali dessa situação. Em relação a essas pessoas, a esses mártires, como o senhor vê, esses homens eles que morreram, esses mártires, eles não tinham medo? Eles morreram, sacrificaram, vamos dizer assim, e eles não sofriam disso para que pudessem se entregar? Veja bem, Ricardo, a sua pergunta é muito interessante, porque eu escuto, e você deve escutar também, gente falando assim, eu não sei se eu suportaria, eu não sei como é que eu me comportaria diante de uma situação como essa que eles enfrentaram, queimados vivos, jogados nas fogueiras, jogados às feras, no paredão do fuzilamento, ou torturados, com escassez de pão e com agruras físicas até a morte, se eu aguentaria. A pergunta é: será que aquelas pessoas eram diferentes de nós? Será que eles eram super crentes, super heróis, e nós pigmeus? A conclusão que eu chego é que aquilo que disse o profeta Elias: eu sou homem sujeito às mesmas fraquezas. Deus conhece a estrutura do homem, do ser humano, diz, é pó. Se Deus permitir que a nossa geração agora enfrente uma situação de perseguição tal que nós sejamos colocados num paredão e dizer assim, ou você nega Jesus ou eu te mato, todos aqueles que são de Cristo, que nasceram de novo, não vão negar a sua fé. Está escrito lá em Apocalipse 13 que o anticristo vai colocar sua marca. Todas as nações vão adorá-lo, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Ou seja, aqueles que têm o selo de Deus, Deus os sustentará e os revestirá de forças e poder, se preciso for, para enfrentar o martírio. Não é a força daquelas pessoas que estavam ali, é a força de Deus, é o poder de Deus. A graça de Deus é tão profunda que não há poço tão profundo que a graça não seja mais profunda ainda. Então, se você e eu tivermos que enfrentar uma situação como esta, Deus nos dará força, Deus nos dará poder, Deus nos capacitará. Esse poder não emana do homem, esse poder vem do próprio Deus. Essa que é a grande bênção, é a graça. Todos eles passaram pelo martírio, pelo poder da graça, não por um poder inerente deles mesmos.